Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Bom dia. Bom dia. Bom dia, Cauê, todo mundo. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Essa semana que nós não tivemos a nossa aula, vocês viram que eu deixei um tanto de vídeo e uma parte da representação geométrica lá nas atividades para vocês, né? Vocês conseguiram fazer bem? Achou? O que vocês acharam dessa semana? Porque, assim, na verdade, eram sistemas lineares mais simples, né? Com duas equações e duas incógnitas. Eu acho que vocês já tinham visto isso anteriormente, né? Achou tranquilo? Uhum. Ah, sim. Ai, que bom. Foi tranquilinho mesmo, né? Era para verificar se era solução, era só substituir os valores, né? Então, assim, eu tive pouca gente que entrou em contato, eu acredito que vocês tenham tido facilidade mesmo. Eu queria comentar com vocês o seguinte, o PET, agora essa semana, ele traz também agora vem muitos probleminhas, né, mas tudo envolvendo o que vocês fizeram, né, nessa semana que passou, né, que terminou, que vocês entregaram até ontem. Então, o que acontece? Esse PET, vocês vão ler os problemas e resolver com as equações. Só tem um exercício que, se não me engano, tem 3 incógnitas. Então, o que eu resolvi fazer? Eu vou fazer um fechamento aqui de algumas coisinhas com vocês da semana passada e vou explicar como que resolve um sistema com 3 equações e 3 incógnitas, tá? Eu acho que aqui alguém já tinha visto como que resolve, já viu falar de escalonamento. Não. Tá bom. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou explicar para vocês, é o que eu falei, eu acho que, se não me engano, eu dei uma olhada lá, eu resolvi, acho que era só um exercício que vai precisar disso que eu vou ensinar para vocês hoje. A gente vai gastar essa aula para poder falar sobre isso, tá? Então, só antes de eu começar, eu queria perguntar uma coisa para vocês, que ontem na nossa reunião foi falado isso. Todo mundo que está aqui está usando o aplicativo do Conexão Escola? Pega, por exemplo, uma videoaula ou um material, que seja o PET, porque eu vejo que vocês não entram em contato comigo através de lá, né? Eu acho que eu nem estou nesse grupo. Não, isso não é grupo. Aplicativo. Não estou no aplicativo. Ah, tá. Porque, não. Tipo, eu entrei lá no começo, não tinha nada. Eu falei, não, então... Entendi. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Nesse aplicativo, tem um chat que vocês poderiam entrar em contato comigo. Eu até entendo, né, vocês não entrarem em contato através do chat, porque vocês têm o meu WhatsApp. Então, fica até mais fácil para vocês. Mas lá também, o que acontece? Tem todas, sabe essas aulas que passam, né, tá passando na Rede Minas? Tem essas aulas lá, né, para vocês assistirem. Claro que vocês podem assistir pelo YouTube também, mas lá fica tudo separadinho para vocês. Tem os PETs, né, que são os materiais também. Só que o que acontece? Vai ter uma avaliação, e o governo que vai aplicar, e vai ser através do Conexão. Então, quem não baixou o aplicativo, né, já estou adiantando para vocês, acho que todos os professores vão falar, porque vai ser uma avaliação referente aos conteúdos que vocês estão vendo no PET. E isso vai ter o PET 5, sim, João Pedro. Inclusive, gente, a semana 1, lembra que sempre estava tendo uma folguinha de uma semana para poder, entre um PET e outro? Essa semana não tem, então nós acabamos agora. Vocês vão finalizar a semana 4 de matemática, na outra semana já começa o PET 5, semana 1, tá? E já está disponível, inclusive. Já está disponível no Conexão, no Se Liga Educação. Então, vocês já podem baixar o PET 5, já está disponível, tá? Eu já vi ele, já. Já viu, Emanuel? Ele está disponível. Se vocês quiserem, eu posso até enviar o PDF no grupo, se vocês preferirem. É só vocês me falarem, eu já estou com ele em mãos, tá? E é o seguinte, tem que baixar, então, o aplicativo, tá, do Conexão, para vocês poderem fazer a avaliação. A avaliação vai ser referente a todas as disciplinas. Vocês vão ter 3 dias para fazer. Então, vai ser
Ah, Isabel, não sei te falar até qual PET que vai. Deixa eu só finalizar aqui sobre essa avaliação diagnóstica. Vai ser dia 5, 6 e 7, semana que vem, tá? Então, vocês já ficam meio atentos, porque vocês vão ter que entrar lá e fazer essa avaliação, tá? Vai ser online e vocês vão fazer. Aí já vai vir direto do governo, tá? É obrigatório? Olá, Emanuel, eu acho que é. Eles não falaram que a prova, assim, é aquele negócio, né? É vocês têm que fazer essa avaliação. É uma avaliação que eles vão aplicar e vocês vão ter que fazer. Lembrando. Mas matéria que é o segundo ano? É da matéria de vocês, do PET, tá? O governo vai aplicar, é uma avaliação referente ao PET. Essa, não sei, Val, e a gente não tem muita informação, eu só estou mesmo falando para vocês ficarem atentos e entrar, baixar o aplicativo, conexão escola, a gente ainda não tem muita informação, a informação que eu tenho é que vocês vão fazer essa prova, pelo que eu entendi da matemática, vai ser cobrado a parte do princípio multiplicativo, análise combinatória, tá? Então, inicialmente seria isso. Então, referente àqueles, se não me engano, PET 1 e 2, tá? Então, coisas que vocês têm que ficar atentos aí, tá bom? Eu vou mandar no grupo também, como uma mensagem, acho que fica mais fácil para vocês, mas é uma coisa que para vocês já ir adiantando, tá? É semana que vem essa prova, vocês vão ter 3 dias para fazer. Tá? Eu acho que vocês podem entrar e fazer. Eu ainda não tenho muita informação, já estou adiantando a notícia para vocês. Mas aí vai cair tudo? Todas as matérias? Todas as matérias. Todas. Artes, filosofia, inglês, geografia, história, português, matemática, biologia, química, física, tudo, tá? Por isso que vocês vão ter 3 dias para fazer. São só 5 questões de cada disciplina. Então, apesar de ser uma disciplina, vai ser uma prova, acho que vai ser tranquila. Eles escolheram, assim, bem aleatório, acho que é para ver como é que vocês estão, se vocês estão aprendendo, né? Mas como é que vocês estão. Tipo assim, se eu fizer uma de cada matéria por dia, pode? Ou quando eu entrar na matéria, eu tenho que fazer tudo? Ô, Emanuel, eu acho que você pode parar em determinados momentos e voltar, mas é o que eu estou falando para vocês, eu estou adiantando a notícia, e eu ainda não tenho todas as informações, tá? Eu só realmente queria dar essa notícia para vocês, assim, tipo, não ser pego de surpresa, e vocês têm uma semana aí para ir dando uma olhadinha, às vezes, em alguma questão ou outra de análise combinatória, que é a parte de matemática, também para vocês ir baixando esse Conexão, né, esse aplicativo do Conexão Escola, mas realmente eu não tenho ainda, assim, eu estou adiantando notícias para vocês, eu não tenho muitas informações sobre isso, tá bom? Bom, então vamos para a nossa aula hoje, né? É o que eu falei para vocês. Eu acredito que os probleminhas que vocês vão fazer não vão ter dificuldade quando forem 2 equações e 2 incógnitas, porque, como eu falei, é muito parecido com as coisas que vocês fizeram, né, na semana agora anterior, só a única diferença é que tá na forma de problema e você tem que montar a equação para depois resolver o sistema, tá bom? Agora, esse que vai ter 3 equações e 3 incógnitas, eu vou explicar um pouquinho para vocês. Então, vamos lá. Vamos começar. Vocês já estão enxergando a minha tela aí? Me dá um ok, por favor. Sim, tá bom. Beleza. Então, vamos para os nossos sistemas lineares, tá? Vou fazer um fechamento, como eu falei para vocês, referente à semana passada, ó. Primeiro, um sistema linear 2 por 2, pode ser nas incógnitas x e y, eu coloquei x e y aqui, mas pode ser AB, pode ser MN, 2 incógnitas, 2 valores desconhecidos, né? São representados por letras. Então, ele é um conjunto de 2 equações lineares, em que x e y são as incógnitas. Perfeito. Então, vocês fizeram vários desses. Esse é um exemplo que está aqui, né? Agora, esse é um exemplo de um sistema 2 por 2, porque eu tenho 2 equações, observa, a primeira equação é essa aqui, 3x mais 2y igual a 30, e a segunda equação, 2x mais y igual a 17. E 2 incógnitas, porque é x e y, ok? 2 equações, 2 incógnitas.
Só para a gente fechar sobre a interpretação geométrica, porque eu vi que muitos alunos não mandaram o gráfico da questão de número 6 da semana passada. Fizeram só solucionando através das resoluções, tá? Então, para a gente interpretar geometricamente, tem que fazer o gráfico. Tem um vídeo lá para vocês assistirem, mas é a mesma coisa que vocês faziam no ano passado, quando vocês faziam um gráfico de função afim, por exemplo. Vocês pegavam lá valor para x, determinavam o valor para x, jogava aquele valor que você determinou lá na sua equação, e aí você ia encontrar o y referente. Então, aquele xy era um ponto. Aí você tem que construir 2 pontos, porque por 2 pontos passa uma reta. Aí, para a primeira equação, você constrói 2 pontos, faz a reta da primeira equação. Para a segunda equação, constrói mais 2 pontos e faz a reta da segunda equação, certo? E aí a gente vai analisar. Eu quero chamar a atenção porque no PET, todos os exercícios que tiveram, tinha solução. Mas pode acontecer uma coisinha diferente, tá? E aí, como eles não trouxeram esse caso diferente, eu vou falar um pouquinho com vocês. Esse exemplo que eu coloquei aqui, se vocês resolverem, o que ia acontecer? Ele vai ter solução. Você vai encontrar um valor para x e para y. Acontece que nem sempre isso dá certo, nem sempre eu encontro uma solução para o sistema. Quando o sistema tem solução, o gráfico vai ter 2 retas e um ponto em comum. Por exemplo, esse ponto de coordenada 4, 9, ele é a solução desse sistema. Então, se eu resolver o sistema, eu vou ter como solução esse ponto, porque é a interseção das 2 retas. Esse ponto é comum nessa reta azul, é comum na reta vermelha, então, ele é um ponto em comum dessa equação e ele é a solução do sistema, certo? O gráfico de vocês, os gráficos que vocês fizeram foram assim, tá? Agora, olha aqui para vocês verem uma coisa. Se eu resolver esse sistema, eu vou resolver com vocês aqui, rapidinho. Olha para esse sistema aqui, o que vocês acham que eu tinha que fazer para começar a resolver? Pode multiplicar a primeira por -2, para poder cortar o x. Perfeito. Nós vamos fazer uma multiplicação da primeira equação. Lembrando que quando eu multiplico, eu tenho que multiplicar todos os membros dela. Então, quando eu multiplicar por -2, vai ficar -2x, trocou o sinal, né? Mais 4y igual a -10. E aqui embaixo ficou 2x menos 4y igual a 7. Aí, quando a gente vai fazer a conta aqui, eu vou eliminar aqui. -4 mais 4, eliminei. O que aconteceu? Que aqui também ficou 0y. Eu escrevi aqui só para vocês entenderem. Ficou 0. E aqui, o que aconteceu aqui? Aqui deu o valor, igual a -3. Para e pensa um pouquinho comigo. Todo número multiplicado por 0 dá quanto? Dá 0. Perfeito. Então, olha só. O que acontece? Qualquer valor que eu escolher para x, quando eu multiplicar isso aqui por 0, essa conta vai dar 0. Não importa se esse x vai valer 1, 2, 3, não importa qualquer valor. A mesma coisa está acontecendo aqui. Só que 0 mais 0, nunca vai dar -3. Então, o que acontece? Se você fosse fazer aquela representação geométrica lá no sistema, ia acontecer isso daqui, eu ia encontrar 2 retas paralelas. O que significa isso? Que essas retas não têm ponto em comum. Eu posso fazer o desenho dessa reta, e essa reta é infinita, né? Ela é infinita, então eu posso desenhar o quanto eu quiser, mas essas retas eu posso esticar elas infinitamente, e elas nunca vão se encontrar, elas não têm um ponto em comum. Como elas não têm ponto em comum, esse sistema é um sistema que a gente chama de impossível. Ele é um sistema impossível. Realmente, isso é impossível de acontecer, essa conta aqui é impossível de acontecer. É impossível de ter um ponto em comum em 2 retas paralelas. Ok? Então, o sistema, ele é possível. Escuta o que eu vou falar e depois eu vou fazer um fechamento com vocês, tá? O sistema, ele é possível e determinado quando eu tenho 2 retas concorrentes, porque eu determino esse ponto em comum. O sistema, ele é impossível quando eu tenho 2 retas paralelas, porque não existe ponto em comum, ou seja, esse sistema não vai ser possível
de ser resolvido, não tem como resolver. Tanto é que se você tentar resolver nas continhas, vai acontecer aqui o que aconteceu com a gente, tá bom? E pode acontecer isso daqui, olha, que é, por exemplo, vamos lá, seguindo a orientação, né, que a Lívia deu pra gente, eu posso multiplicar isso aqui por -2 também, não posso? Olha aqui. Vamos ver o que vai acontecer com esse sistema, ó. Menos 2x, menos 2y, igual a -2. E aqui vai ficar 2x mais 2y igual a 2. Quando eu for fazer a continha, ó, esse anula e esse anula. Ficou como se fosse isso, ó. Só que qualquer número que eu multiplicar aqui vai dar 0 e aqui vai dar 0, e isso aqui vai ser igual a 0 sempre. Vocês concordam comigo que isso é uma verdade? 0 mais 0 é igual a 0, qualquer valor que eu escolher para x e para y. Então, isso é uma verdade sempre. O que quer dizer isso na interpretação geométrica desse tipo de sistema, por exemplo? Esse tipo de sistema são duas retas que são coincidentes. Se eu desenhar essa reta e essa reta, elas são a mesma. Porque nada mais é que uma é múltipla da outra. Quando eu multiplico toda essa equação por -2, eu acho essas duas retas idênticas. Elas fazem, o desenho dela é o mesmo, são duas retas coincidentes. Ou seja, em duas retas coincidentes, não existe um único ponto em comum, existem infinitos pontos em comum. Ou seja, esse sistema tem solução? Tem. Olha quantas soluções ele tem, infinitas soluções. Porque todos os pontos em comum dessa reta com essa reta é a solução do sistema, mas essa reta está cheia de pontos em comum. Então, a gente fala que esse sistema é um sistema possível, porque ele tem solução, mas ele é possível indeterminado. Então, a gente tem o sistema possível que eu determino, um ponto em comum. O sistema que é impossível, não tem ponto em comum. E o sistema que é possível, porém indeterminado, que não tem como eu determinar, que são infinitas soluções, qualquer valor que eu escolher aqui para x e para y vai dar certo, são infinitas, qualquer não, né? Esses pontos que pertencem a essa reta. Vai dar certo. Então, eu tenho infinitas soluções. Conseguiram entender mais ou menos essa explicação que eu dei para vocês? Sim? Sim. Tá. Eu achei interessante vocês verem essas outras duas interpretações geométricas, porque caso em alguma prova também vocês veem isso, vocês entender, né, que o que está acontecendo com isso em relação ao sistema, tá? Porque como não teve essas interpretações lá, eu achei interessante vocês analisar. Bom, mas então vamos lá. Vou falar agora um pouquinho da classificação do sistema 2x2, que é o que eu acabei de falar. No plano cartesiano, no sistema 2x2, ou ele é possível ou ele é impossível. Só tem essas duas coisas para acontecer. Quando ele é possível, significa que tem solução. Quando ele é impossível, não tem solução, tá? Então, quando ele não tem solução, as retas são paralelas. Lembra que não tem ponto em comum. Só que ele pode ser possível determinado quando eu tenho uma solução única. Então, tem aquelas retas que se cruzam, concorrentes. Mas ele pode ser indeterminado, porque eu tenho infinitas soluções, eu tenho retas que coincidem. Tudo bem, gente? Isso aqui é só um fechamento aqui do que a gente falou. Certo? Ou ele é possível ou impossível. Se ele for possível, pode ser que eu determine, ou pode ser que eu tenha infinitas soluções, então ele fica indeterminado. Beleza? Perfeito, que bom. Se vocês tiverem dúvida, pode me parar, tá? Ó, então vamos lá. Sistema escalonado, é o que eu falei para vocês. Quando a gente for trabalhar com sistemas maiores, a gente vai mexer com isso aqui. Eu quero que vocês primeiro analisem esses sistemas aqui. Vamos dar uma olhada nesse sistema, ó. Eu tenho 3 equações, eu tenho 3 incógnitas, x, y e z, certo? Então, o que acontece aqui? Ah, gente, aqui deve ser um número, eu acho que eu coloquei errado, vou colocar como 0 aqui. Não sei qual número que é. Também poderia ser y, né? Eu poderia passar para cá, não faz diferença, não. Eu quero mostrar para vocês que esse termo está zerado, esse termo está zerado e esse termo está zerado. Então, tem aqui, olha, esse triângulo aqui, ó, que está zerado. Então, esse sistema que está escrito aqui,
ele é o mesmo desse sistema que está escrito aqui, tá? Ah, eu vou colocar o 0 aqui, porque eu coloquei 0 de lá. Então, tá, ele é o mesmo, ó. Eu só não escrevi o x aqui, porque ele estava com 0, e eu não escrevi esses dois termos que estavam com 0. Agora, vocês concordam que esse sistema tem jeito de resolver? Esse sistema tem jeito de resolver, não tem? O que eu faria aqui, gente, para resolver esse sistema? Olhando assim para ele. O z vale menos 2. Pode falar, Val, fica mais fácil, em vez de se digitar. Então tá, a gente já sabe o valor de z. Tem como achar o y? É que aí você utiliza o valor do z menos 2 para achar o y. Aí depois você acha de cima. Sim. Aqui, né? Eu pego esse valor de z, então já tem o valor de z. Eu substituo esse z aqui, aí eu encontro o y. Aí eu tendo o y, eu substituo o y aqui e o z aqui e acho o valor do x, certo? Então, o que eu quero dizer para vocês? Quando a gente tiver um sistema que for 3 por 3, 3 equações e 3 incógnitas, o ideal é a gente tentar fazer com que esse sistema fique desse jeito, porque desse jeito tem jeito de resolver. Eu já tenho o valor de z, eu tendo z, eu substituo na de cima, né? Que aí eu acho o y, aí eu vou ter z e y, eu substituo na outra e eu acho o valor de x. Então, perfeito. Então, vamos só dar mais uma olhada aqui antes de eu explicar para vocês o que é. Olha esse sistema aqui, ele também é escalonado, só que esse sistema está com um probleminha aqui, né? Que eu tenho 3 incógnitas, mas eu só tenho 2 equações. Mas ele é um sistema escalonado. Logo, logo vou explicar para vocês, tá? Olha esse sistema aqui. Esse sistema aqui é 4 equações e 4 incógnitas. Mas ele também está escalonado, ó. Na última aqui é só o D, aqui na penúltima é C e D, aqui B, C, D e aqui A, B, C, D. Ou seja, esse também tem jeito de resolver. Eu tenho como achar o valor de D aqui, nessa última equação. Eu achando D, eu substituo aqui e acho C. Eu tendo B, C e D, eu substituo aqui e acho B e assim por diante. Tranquilinho até aqui? Vocês estão entendendo que o escalonado, ele... O que seria o escalonado? Vamos compreender certinho o que seria esse sistema escalonado. Um sistema, então, gente, ele está escalonado se em cada equação existe pelo menos um coeficiente. O que é coeficiente? O número que acompanha a letra, certo? Um coeficiente que não é nulo. Então, por exemplo, nessas equações aqui, eu tenho pelo menos um que não é nulo. Esse não é nulo, né? Esse aqui não é nulo. Então, tá. Pelo menos um que não é nulo. E considerando a ordem, por exemplo, de cima para baixo, né? O número de coeficientes que são nulos, ou seja, que estão zerados, né? Antes do primeiro coeficiente, ele vai aumentando. Então, observa aqui, olha, nessa primeira equação aqui, ó, eu tenho os não nulos aqui, e à medida que eu vou caindo aqui para as de baixo, eu vou aumentando a quantidade de nulos. Essa eu tinha uma nula, essa eu tinha duas, olha aqui, ó. Nessa eu tenho um nulo, que é o A. Nessa eu tenho 2 nulos, que é o A e B. E nessa eu tenho 3 nulos, A, B, C. Então, o sistema, ele é escalonado quando a gente tem essas condições, certo? Conseguiram entender o que é um sistema escalonado? Sim? Tá bom, perfeito. Então, vou explicar para vocês como que o que a gente tem que fazer. Mas eu vou passar uma teoria, mas que eu vou depois explicando na prática para vocês como é que funciona, tá? Então, olha só. Esse sistema, ele é escalonado, a gente fala que ele é do primeiro tipo, né? Porque ele está certinho, como a gente viu, a gente tem como já resolver. Eu tenho o escalonamento certo, né? Um nulo aqui, 2 nulos aqui, beleza. Então, olha, o número de equações é igual ao número de incógnitas. Eu tenho 3 equações, 3 incógnitas, e ele está escalonado certinho. Perfeito. Então, nesse caso, ele tem uma solução única. Eu consigo, conforme a gente viu ali no slide anterior, consigo achar o Z. Depois que eu tiver o Z, eu consigo achar o Y e consigo achar o X. Ou seja, ele é um sistema possível determinado. Eu consigo encontrar a solução desse sistema, certo? Tá. Agora, olha aqui para vocês verem esse sistema, né? Eu tenho
3 incógnitas, mas eu só tenho 2 equações. Eu tenho essa primeira equação e essa segunda. Então, a gente fala que ele é escalonado do segundo tipo, porque o número de equações, ela é menor do que o número de incógnitas. Então, nesse caso, vai ter infinitas soluções. Então, ele vai ser possível e indeterminado, certo? Não vai ter como a gente determinar a solução, aqui no caso, terno ordenado, né? Não é um par ordenado, porque como eu tenho 3 incógnitas, vai ser um terno ordenado, tá? Então, vamos lá. Olha aqui, eu vou falar sobre isso aqui, depois eu vou explicar melhor. Eu tenho 2 sistemas. Vou chamar um sistema de S1 e o outro sistema de S2, tá? Eles vão ser chamados de equivalentes se toda a solução do 1 for também solução do 2 e vice-versa. Então, quando eu tenho 2 sistemas, olhando visualmente, eles são diferentes, mas a solução do 1 é também solução do sistema 2, ou vice-versa, né? A solução do 2 é também solução do 1, então eles são chamados de sistemas equivalentes, certo? E quando eu tiver um sistema linear qualquer, a gente consegue transformá-lo num equivalente, porém numa forma escalonada. É isso que eu vou ensinar vocês, porque às vezes a gente vai estar trabalhando com 3 equações e 3 incógnitas, eu preciso deixar ele daquela forma que eu consigo resolver, né? Então, eu vou ter que escalonar. Então, é isso que eu quero ensinar para vocês, como que escalona, faz o escalonamento do sistema, tá? Eu posso, igual lá no sistema 2×2, vocês multiplicam por um número, né? Um K pertencente aos reais é um número real. Os 2 membros da equação, o que é 2 membros? O que está antes do igual, o que está depois do igual, ou seja, toda a equação. Você pode multiplicar por um mesmo número, assim como nós fizemos lá no início. A Lívia falou para mim, multiplica a primeira equação por menos 2. Eu posso continuar fazendo isso. Eu posso substituir uma equação do sistema pela soma dela, membro a membro com uma outra equação. Então, por exemplo, eu pego 2, somo aquelas 2, e aí aquele valor que eu somei, se eu conseguir eliminar alguma coisa, eu vou lá e substituo aquela por essa soma que eu fiz. Vou explicar isso na prática, tá? Ó, cada uma dessas equações pode ou não estar previamente multiplicado por um número. Então, se eu já conseguir eliminar direto, tudo bem. Se eu não conseguir, eu posso primeiro aplicar isso. Multiplico por um número, depois vou lá, somo e elimino. Igualzinho a gente faz lá no sistema 2×2, tá? Igualzinho. E também eu posso trocar a posição de 2 equações no sistema. Por exemplo, eu tenho uma primeira que está aqui, mas eu estou vendo que a segunda era melhor estar em cima. Vou explicar para vocês, aqui a gente vai fazer um exemplo, quando que isso é interessante, tá? Então, eu posso trocar essa posição, justamente para ficar escalonado. Ó, vamos num exemplo aqui. Uma loja vende componentes eletrônicos de 3 tipos diferentes, A, B e C, e um levantamento sobre as vendas desses componentes foi realizado durante 3 dias consecutivos. Vamos ver o que ele falou. No primeiro dia, foram vendidos componentes do tipo A, foi vendido um componente do tipo A, 2 do tipo B e 3 do tipo C, arrecadando-se R$260. Agora, antes de eu continuar, eu vou escrever aqui. Quero que vocês me falem como que eu represento essa informação algebricamente, ou seja, com as letras, uma equação, como que eu vou representar isso? Quem me fala? Ai, Fernanda, eu acho que vai ser A mais 2B mais 3C igual a 260. Exatamente, muito bem. Ó, eu tenho um A, ou seja, vou colocar em minúsculo, né, gente? A gente está fazendo a equação A. Eu tenho 2 do tipo B. Então, se eu somar mais 2B, eu tenho 3 do tipo C mais 3C, isso tem que ser igual a 260. Pronto. Eu peguei a informação do problema e fiz a representação algébrica, certo? Isso vocês vão fazer durante essa semana, porque são só probleminhas, tá bom? Vamos pegar aqui, ó. Ele falou, no segundo dia foram vendidos 2 do componente do tipo A. Então, a gente aprendeu 2A. 1 do tipo B, mais B. E 1 do tipo C. Então, mais C. Resultando um total de vendas igual a 150. Outra equação. Eu já tenho 2 equações.
Só que eu tenho 3 incógnitas. Então, como tem terceiro dia, vamos lá. No terceiro dia, aqui saiu uma coisa diferentinha, né? Terceiro dia, foram vendidos, ó, 4 componentes do tipo A, então, 4A. 3 do tipo B, então, mais 3B. E 1 do tipo C, mais C, igual a 290. E aí a pergunta do problema, qual é o preço unitário de venda de cada um desse tipo de componente? Então, ele quer saber quanto custa o A, quanto custa o B, quanto custa o C, certo? Eu tenho 3 equações e tenho 3 incógnitas. Então, vamos lá. Pegando aquelas equações que a gente fez lá, que a gente acabou de escrever, o sistema é esse. Como eu falei para vocês, gente, para a gente resolver, o que nós temos que fazer? Escalonar, tá? Porque desse jeito a gente não consegue resolver ele dessa forma. Uma coisa importante, que facilita muito, é se a primeira equação tiver a primeira incógnita como coeficiente 1. Então, a primeira equação é esta, a primeira incógnita é o A, e ela realmente já está com coeficiente 1, isso já facilita. Vamos relembrar as regrinhas que eu falei para vocês. Primeiro, eu não tenho que eliminar esse termo e esse termo para ficar só assim, ó, C igual a alguma coisa, B mais C igual a isso. Não foi isso que a gente falou que a gente precisava fazer? Sim, né? Então, peraí, eu tenho que encontrar maneiras de eliminar essas incógnitas. A gente vai por partes, tá bom? Então, vamos lá. Ó, primeiro a gente vai escalonar. O que nós vamos fazer? Primeiro, eu vou eliminar o coeficiente A na segunda e na terceira, que aí eu zerando esses dois, depois vai ficar mais fácil de eu trabalhar, tá bom? Então, primeira coisa, vocês vão pegar de 2 em 2. Você não vai pegar as 3, vai pegar de 2 em 2. Então, por exemplo, vou pensar primeiro em eliminar o A da segunda, esse aqui, vou eliminar esse termo. Então, esquece essa terceira equação, olha para a primeira e para a segunda equação. O que é necessário fazer para eu eliminar o A? Para eliminar primeiro na segunda? Isso, na segunda equação, esquece a terceira, não olha a primeira equação e a segunda equação. Para eu eliminar o A, o que eu deveria fazer? Nesse caso também pode multiplicar ou não? Sim, as regrinhas são multiplicar por um número, a gente pode trocar, a Isabel está falando que é multiplicar por 2. Então, ó, a gente pode multiplicar por um número, a gente pode trocar a ordem, ou a gente pode trocar por uma soma. Mas vamos lá, o que seria, então? A Isabel acha que é multiplicar por 2, e aí? Eu acho que é menos 2. Menos 2, porque se eu multiplicar por 2, quando eu somar, não vou conseguir cancelar. Então, eu teria que multiplicar essa primeira. Igual. Isso. Então, eu tenho que multiplicar essa primeira por menos 2. Eu já deixei mais as continhas prontas, gente, para ir facilitando nossa aula, para a gente não estender demais. Olha aqui como é que vai ficar o sistema, observa. Menos 2A, olha, menos 2 aqui vai dar menos 4B, menos 2 menos 6C, igual menos 2 menos 520, certo? E eu copiei essa segunda equação idêntica. Então, multipliquei a primeira por menos 2 e copiei a segunda. Aí, o que aconteceu? Cortou aqui. Ó, menos 4 mais 1, menos 3B. Menos 6 mais 1, menos 5C. E menos 520 mais 150, menos 370. Até aqui, vocês entenderam o que eu fiz? Eu só, por enquanto, só fiz isso para eliminar o 2. O que acontece? Ó, vamos lembrar. Eu posso multiplicar igual eu fiz. E eu posso trocar uma equação pela soma dela com outra. Então, o que acontece? Como eu somei ela com a de cima, eu vou trocar essa segunda equação aqui por esta equação. Certo? Mas vou deixar ela quietinha, por enquanto, tá? Observa qual é a equação que nós vamos ter no nosso segundo ponto aqui, ó. Eu vou trocar ela. Vou tirar a 2A mais B. Vou tirar tudo. Isso. Eu vou trocar essa equação, porque isso é uma coisa que a gente pode fazer. Eu posso trocar a equação pela conta que eu fiz da soma aqui. Tudo bem? Eu vou tirar ela lá e vou colocar essa daqui. Então, deixa guardadinha aí. A gente tinha falado que eu ia tentar eliminar o A da segunda e o A da terceira. Então, agora esquece a segunda equação, esquece essa segunda, olha a primeira e a terceira. A
a primeira e a última. Como que eu conseguiria, da mesma forma que nós fizemos aqui essa, como que eu conseguiria eliminar o A dessa última? Multiplicar a primeira por menos 4, que Isso. eliminaria o A. Isso. Então, observa aqui, ó. Multipliquei a primeira por menos 4, ó. Menos 4, menos 8, menos 12, e multiplicando aqui por menos 4, menos 1004. Tá aqui. Certo? A última eu copiei. Vou fazer a conta. Eliminei o A. Ó, menos 5B, menos 12 mais C deu menos 11C, e quando faz essa conta, menos 750. Então, observe o que eu vou fazer. Esta equação também, eu vou pegar ela e vou substituir aqui. Eu vou trocar essa terceira equação por essa, porque eu posso trocar isso. Certo, gente? Observa como que vai ficar o sistema, ó. O nosso sistema agora, ele é esse. Eu peguei a primeira, eu mantive, a segunda eu troquei por aquela que a gente tinha feito, e a terceira também pela outra que a gente tinha feito. Até aqui, tudo bem? Sim. Então, perfeito. Beleza. Então, tá. Aí, o que acontece? Eu tô começando a conseguir ficar do jeito que eu quero. A primeira tem as 3 incógnitas, a segunda já tá com 2. Eu só preciso fazer o que aqui agora, gente? Eliminar o que preciso? Eliminar esse A? Não, é. O A? Lembra do triângulo que a gente tem que fazer eliminando. Eliminar o B? Eu acho que é o B. Perfeito, tá. Mas é o B de qual que eu tenho que eliminar? Da terceira? Da terceira. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou esquecer a primeira e vou olhar para essas duas que tá com azulzinho aí, certo? Como que eu elimino o B dessa última? Agora, eu vou ter que mexer nas duas, hein? Nessas duas de azul, porque senão eu não vou conseguir eliminar. Tem que multiplicar a primeira por 5 e a segunda por 3. Então, se eu multiplicar por 5 e por 3, eles vão manter os sinais, aí vão ficar os dois negativos, e aí eu não vou conseguir eliminar. Uma delas, Maria Eduarda, tem que ser multiplicada pelo negativo. Isso. Então tá, então vamos pensar nisso. A gente vai pegar, fixar a primeira, vou esquecer dela, nós vamos repetir agora o processo nas duas últimas. Ó, o que eu fiz aqui? Eu multipliquei por 3, e a de baixo eu multipliquei por menos 5, tá bom? Lembra que eu falei aqui? A gente vai ter que considerar esse sinal negativo aqui para poder trocar o sinal e a gente eliminar, tá bom? Então, a primeira foi multiplicada por 3. Desculpa. Foi ao contrário, né? 5, eu escrevi errado aqui. E menos 3, tá bom? Acho que ficou ao contrário aqui. Não, aqui é 3 mesmo. Ah, é porque eu troquei. Tá certo. Troquei essas duas de lugar, coloquei a primeira aqui. É 3 e 5 menos 5. É porque tá trocada as duas aqui, tá bom, gente? Ficou a primeira com a segunda trocada. Mas isso não faz diferença, porque o que importa pra gente é estar com as duas equações já com as multiplicações certinhas, tá? Quando a gente faz essa conta, vai eliminar o B e eu vou chegar nessa aqui, ó. O que eu vou fazer, então? De novo, eu vou tirar esta e substituir por essa. E aí eu vou ficar com um sistema assim. E esse é um sistema escalonado que eu consigo resolver. Vocês entenderam o processo? Gente, é um pouquinho trabalhoso, mas não é difícil. É, só grande de fazer. Grande de fazer, muita continha, né? Então, você tem que lembrar. O que é o nosso intuito? Eliminar uma incógnita na segunda e eliminar 2 incógnitas na terceira, tá bom? Vamos continuar? Agora a gente tem como resolver, ó. Eu tenho esse sistema aqui. Ah, não, peraí. Antes de eu continuar, eu coloquei uma coisa aqui que é importante, que eu quero falar para vocês. O nosso sistema inicial era esse, e de repente eu escalonei e cheguei nesse sistema, certo? Eu quero chamar a atenção de vocês, porque eu coloquei lá como uma informação teórica que é importante. O que acontece? Esse sistema, eles são chamados de equivalentes. O
que quer dizer isso? Apesar de serem dois sistemas diferentes, então você olha, você vê que eles são diferentes, né? Os números aqui embaixo dessas equações estão diferentes. Então, eles são sistemas diferentes. Mas o que acontece? Eles são equivalentes. Então, a solução desse sistema é a mesma solução desse sistema. Então, quando eu faço o escalonamento, eu vou achar a solução desse, porque é fácil de achar, logo estarei achando a solução do meu problema. Tudo bem, gente? Vocês entenderam isso? Quando eu escalono, eu estou achando um sistema equivalente. Certo? Sistema equivalente. Que a solução de um é também solução do outro, tá? Então, vamos lá, ó. É o que eu coloquei lá para vocês. Dois sistemas. Chamei esse aqui de S1 e esse outro aqui de S2, eles são equivalentes se toda a solução do S1 é solução de S2 e vice-versa. Certo, gente? Tudo bem até aqui? Ó. Então, beleza. Vou resolver esse sistema aqui, que agora tá facinho de resolver, hein? Tem o sisteminha, coloquei ele aqui de novo. Para resolver, eu vou pegar, começando sempre da de baixo, que é a mais fácil, ó. Então, a gente vai achar. Sei que quando é negativo aqui dos dois lá, a gente vai multiplicar por menos 1. Então, vai virar positivo, não é isso? Posso cortar. A hora que eu divido 400 por 8, chego a ser 50. O que eu vou fazer? Menos 3 vezes o B, menos 5 vezes 50 é igual a menos 370. Aí a continha, né? Resolvendo menos 5 vezes 50, joga esse menos 250 aqui, ó, para cá, ele vai somar, né? E aí vai ficar menos 3B igual a menos 120. Como é menos aqui, a gente vai poder cortar. E aí, dividir 120 por 3 dá 40. Acho B. E agora eu tendo C e B, eu vou pegar lá na primeira, e aí eu vou... O A, perfeito, isso aí. Então, vamos lá. A mais 2 vezes o B. Quem é o B? 40. Então, 2 vezes 40. Mais 3C. Quem é o C? 50. Mais 3 vezes 50. Igual a 260, 260. Fazer continha, né? A mais 80, mais 150. Vou pegar isso daqui, somar e jogar para lá, né? Os números. Então, vai ficar 260, essa soma aqui é 230. Então, a hora que eu jogo, menos 230. E aí, eu encontro A valendo 30. E eu acho a solução. Lembrando que se você for colocar a solução dessa forma, é sempre na ordem alfabética, tá, gente? Seguindo a ordem. Então, A primeiro, B depois. Mas aí qual a solução? Então, nesse caso aqui é um problema, né? Então, a gente tem que, na verdade, responder o nosso problema. Então, a resposta, desse modo, os preços unitários, os componentes do tipo A, B e C são, respectivamente, 30, 40 e 50 reais. Perfeito? Probleminha, tem pergunta, precisa ser respondida. Ô, gente, me Os da fala... semana 4 são todos assim? Não são, Emanuel. O que acontece? Pelo que eu vi, é só um problema que tem 3 equações e 3 incógnitas, tá? E eu queria chamar a atenção de vocês que o problema que está lá, ele nem está completinho, todas as equações completas, mas você vai ter que fazer a manipulação do mesmo jeito, tá? Para poder achar. Do mesmo jeito que a gente fez aqui. O que você tem que ter em mente? Você tem que ficar com um sistema desse tipo que a gente tem aqui, ó. Sendo uma incógnita aqui, 2 na outra e 3 na outra. Você tem que ter um sistema escalonado para você conseguir resolver. Se vocês tiverem dúvida, é um sistema que tem uma tabelinha, fala lá de bermuda, calça, é esse probleminha, tá? Vocês vão precisar usar isso daqui. Mas eu queria trazer uma coisinha rapidinha para vocês, eu nem não vou ficar demorando demais nisso aqui não, mas eu quero trazer um exemplo de sistema 3x3, que a hora que a gente faz o escalonamento, pode ser que a gente não encontre resposta, tá? Olha aqui para vocês verem. Vamos pegar esse sistema aqui, ó. Eu tenho 3 equações e 3 incógnitas, ó. X, Y, Z na primeira, na segunda e na terceira. 3 incógnitas e 3 equações. Bom, eu vou tentar eliminar essa e essa aqui primeiro, não é isso que a gente falou? Primeiro eu quero eliminar essas duas, depois eu penso nesse último Y aqui. Certo? Então tá. Só que o que acontece? Se eu fizer isso aqui direto, vai me dar mais trabalho. Por quê? Lembra que eu falei para vocês, ó,
esse primeiro coeficiente aqui, o ideal é que fosse 1 para facilitar minhas contas. Mas eu falei para vocês que eu posso trocar a ordem das equações. Então, em vez de eu mexer nesse sistema desse jeito, o que eu vou fazer primeiro? Nós vamos trocar. Eu vou pegar esse que já é coeficiente 1 e vou escrever ele primeiro. Então, eu vou colocar esse sistema assim, ó. Eu peguei essa equação que estava na segunda posição, coloquei ela na primeira. A que estava na primeira, eu joguei para a segunda e mantive a última. Tudo bem até aqui? Troquei a ordem. Para facilitar para mim, para ficar com aquele coeficiente 1 lá. Por quê? Porque aí fica mais fácil na hora da gente multiplicar os números para poder eliminar as incógnitas, certo? Vocês entenderam por que é mais fácil fazer isso? Que aí multiplica a primeira por dentro do 3. Isso, que aí não fica... senão o 3 lá em cima vai dar mais continha, eu vou ter que ficar multiplicando duas equações, aqui eu multiplico uma só, né? Então, observando aqui, ó, eu tenho que multiplicar quanto aqui para poder eliminar esse 3x aqui? Menos 3. Perfeito. Então, vamos multiplicar, vai ficar assim, ó, correto? Multipliquei todas aqui por menos 3. E aí, gente, o que acontece? Quando eu faço essa conta, eu vou eliminar aqui e eu vou chegar em 5y mais 4z igual a 2. Agora, eu vou fazer a mesma coisa. O que eu tenho que fazer mesmo para eliminar esse 2x? Quem que lembra? O que eu tenho que fazer? Multiplicar a primeira por menos 2. Isso mesmo. Vamos fazer isso, então. Peguei a primeira, multipliquei por menos 2, ó, todos os membros, e a última eu mantive. Aí, a hora que eu for fazer a continha, aqui vai ser eliminado, e aí ficou 4y mais 4z igual a 2. Então, o que a gente vai fazer mesmo? Eu vou pegar esta equação, vou tirar ela daqui, e vou jogar essa aqui no lugar. Vou pegar esta equação, vou tirar ela daqui, vou jogar essa no lugar. Tudo bem, gente? Certinho? Certo. Então tá. Aí olha aqui o que aconteceu. Eu fiquei com esse sistema. Eu quero eliminar agora essa aqui, não é? Porque eu só quero ficar com um z igual a alguma coisa. Eu quero eliminar esse termo aqui, não é isso? Sim. O que eu tenho que fazer agora? Pode multiplicar a segunda por menos 1. Multiplicar a segunda por menos 1. Essa aqui. A terceira. Tanto faz. Tanto faz. Pode ser. Qualquer uma, tá bom? Então, vamos lá. Eu multipliquei a terceira. E aí, o que acontece na hora que eu vou fazer a continha aqui? Olha aqui, gente. Cortei tudo, ó. O que eu falei para vocês lá no início, lá quando duas equações e duas incógnitas isso aqui acontece? O que é essa multiplicação, isso aqui? Isso aqui é sempre verdade, isso é mentira, isso nunca acontece. Sempre verdade. Isso mesmo, sempre verdade. Então, o que acontece? Esse sistema, essa aqui, eu teria que substituir essa última, na verdade, por isso. Ou seja, não faz sentido eu substituir, porque isso aqui, qualquer valor que eu colocar. Então, na verdade, o meu sistema ficou só com a primeira e com a segunda, certo? Porque aqui foi eliminado tudo. Então, eu fiquei assim. E como eu expliquei para vocês no começo, quando eu tenho 3 incógnitas e só 2 equações, ele tem um número de equações menor do que a quantidade de incógnita que eu tenho. Então, ele vai ser possível, porém, indeterminado. Eu não tenho como calcular, tem infinitas soluções aqui, certo? Então, acaba nisso? Não, na verdade, Manuel, não acaba nisso. Tem como a gente achar a solução. Eu até quero indicar uma coisa para vocês. No livro didático de vocês, tem essa parte de sistema linear. Vocês olham lá no índice direitinho, que eu não vou lembrar a página, mas tem sistema linear. Se vocês tiverem interesse em ver como é que é, não vou estender nisso aqui agora. Por quê? Porque não tem isso no PET dessa semana. Eu acho que eu vou ficar enchendo a cabeça de vocês não vão ter como praticar isso. Eu gostaria muito que vocês praticassem, né? Porque isso pode ajudar em coisas futuras para vocês. Mas, inicialmente, o que eu quero que vocês entendam é que nem todo sistema tem solução. Inclusive, eu não deixei um exemplo aqui de sistema impossível. Mas poderia, por exemplo, aqui ter dado números diferentes e, de repente, aqui na hora que eu cortasse, ficasse assim, ó, 0y
mais 0z igual, por exemplo, a 4, não sei. E isso aqui já seria uma coisa impossível. Aí, quando acontece isso, Emanuel, aí o sistema é impossível e a solução é vazia, termina aqui sim, certo? Aí termina aqui. Então, quando acontece de dar um número aqui, aí sistema impossível, solução vazia. Mas no indeterminado, a gente tem como achar soluções numa forma algébrica, né, para poder mostrar que todas as soluções são daquele tipo. Mas eu não vou estender isso para vocês, não. Se vocês quiserem, depois eu posso gravar o finzinho dessa questão para vocês e eu mando para vocês verem como é que fica, tá? Se vocês quiserem, vocês me falam. Pode ser. Mas sem compromisso, né? Assim, se vocês precisam ficar preocupados com isso, se quiser, você me fala, eu envio. Tá? Ô, Fernanda, o PET 5, ele continua sobre essa matéria ou é outra coisa? Não, trigonometria. O PET 5 nós vamos Nossa. trabalhar outras coisas, tá? Então, está bem corridinho, né? Estão muita coisa. Mas vamos lá que vai dar certo, gente. É uma fase, né? Vai Mas passar. no final do ano vai ter outra prova? Eu Ou- acho que sei, Emanuel. Esse, na verdade, a gente não tem muita informação, entendeu? A gente está meio sem muita informação sobre isso. Mas, à medida que eu vou tendo notícia, eu falo para vocês, tá? Vou passando, vou falando as coisas. Eu queria saber, assim, se vocês têm alguma outra dúvida, quer questionar alguma coisa. Tá tudo certo, gente? Ó, então eu quero agradecer vocês. Semana que vem a gente começa o PET 5. Essa aqui a gente vai terminar, né? Vou chegar aqui, peraí, deixa eu parar a minha apresentação aqui. Fernanda, Ai, não, peraí. Oi, pode falar, Lívia. aí na quarta vai ter aula normal? Tipo, a online, igual você tá dando, ou não? Porque vai ter a prova, né? Vai ter a prova, mas a prova não tem horário, né? Você fala da prova da Olimpíada Canguru ou da prova do... Então, isso que eu fiquei na dúvida, porque vai ter ambas as provas, né? Aí como que vai ser feito? Então, eu vou mandar um formulário para vocês colocarem o horário que vocês acham melhor fazer a prova, se é de manhã, à tarde ou à noite, e aí tá tranquilo, tá? Acho que dá tempo de vocês fazerem. Agora, eu queria muito dar aula da semana que vem, porque trigonometria é uma matéria, assim, que se a gente perder o começo, às vezes a gente pode ficar perdido no resto. E eu queria muito fazer essa introdução com vocês. Claro, se vocês quiserem. Se vocês falarem para mim que vai ficar puxado, a gente desmarca, não. Tá? Aí fica a critério de vocês. Se vocês quiserem que eu mando vídeo, que eu tento localizar alguma coisa. O ruim, às vezes, do vídeo, que a gente pega assim meio que aleatório na internet, é que às vezes ele não está totalmente dentro do PET das coisas que vocês vão fazer. E aí pega, às vezes, alguma coisa além ou faltando, mas a gente consegue, dá para fazer. Aí fica a critério. Não me importa se vocês falarem que preferem não ter devido às provas, viu, gente? Aí é com vocês. Eu tô aqui, na verdade, para ajudar. Essa aula que eu faço é com o intuito de melhorar o conhecimento de vocês, mas não é obrigatória também, né? Aí vocês me mandam, tá? O que vocês acham? Vocês acham que vai ficar puxado? Vocês me falam, tá bom? Vou mandar a lista de presença para vocês. Peraí. Ó, tá no chat a lista. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu continuo à disposição, tá? Vocês tenham uma ótima semana e até a semana que vem, né? Se vocês precisarem de mim, tô aí. Até, Cauê. Tchau, Marcelo. Até, Fernanda. Bom dia. Tchau, Miguel. Bom dia. Tchau, Fernanda. Bom dia. Valeu. Tchau, Emanuel, Val. Bom dia. Tchau, João Pedro. Maria Eduarda. Tchau, Daiane. Tchau, Juan, Isabel. Tchau, Lívia.